Bruno Andrade, Tamo junto. obrigado aqui pela sua presença. Que bom te ter aqui com a gente. Tá bem alinhado aí, né? Tá bem alinhado. Show, Tá show. bem alinhado. Perfeito. Brunão, vamos falar de posicionamento de marca. Vamos? Vamos falar disso? Vamos. O que é importante numa marca ter como posicionamento digital e como é que você faz muito esse tipo de trabalho? Então, a gente tem uma base da nossa metodologia que são 3 pilares. Uma marca, para que ela possa ser forte, reconhecida, valorizada, ela tem que ter um posicionamento único. O que é um posicionamento único? É ela se diferenciar no mar de opções que são todas iguais. Então, você pensa em qualquer tipo de cenário. Loja de roupa, né? Igual a gente está aqui numa loja de roupa, fazendo esse vídeo. Como que essa marca pode ter um posicionamento único para ela não ser somente mais uma loja de roupa? É na experiência, é no atendimento, onde que a gente vai mudar e fazer com que esse posicionamento possa ser diferenciado e reconhecido como único. Então a gente primeiro pensa no posicionamento. Em segundo lugar, a gente pensa na mensagem clara. É como a empresa comunica para fora, como que os colaboradores falam da marca, como que o marketing fala da marca, qual a mensagem que está por trás dessa empresa. E a gente vai clarificando essa mensagem para poder eliminar toda a confusão que pode existir. Toda marca que comunica de forma confusa, ela perde no mercado, porque ninguém compra quando está confuso sobre algo. Então eu preciso ter uma comunicação muito assertiva. Quem que é o público que eu atendo? Qual que é a dor que esse público está passando? Qual que é o maior desejo que ele tem? Eu tenho clareza desse público ao ponto de conversar com ele e ele falar, nossa, como essa pessoa me entende? Porque, por exemplo, se eu vim aqui nessa loja de roupa linda que eu tô aqui com vocês hoje, pô, eu sou um cliente com gostos específicos, né? E igual a eu, tenho uma categoria de pessoas parecidas comigo. Sim. Então, se eu chego aqui e encontro um posicionamento único, uma mensagem clara para mim, eu me conecto mais com a marca. Se eu não encontro essa mensagem, se eu acho que as coisas são confusas, não tem foco em nenhum tipo de persona específica, eu vou achar que a marca é genérica e que não faz sentido para mim usar, entendeu? E a última coisa, depois dessa mensagem clara, é a comunidade forte. É fazer com que pessoas se conectem a você e sejam defensores fiéis da sua marca. Mais do que clientes, defensores. Mais do que clientes, devotos de fato, que defendem, que levam sua marca para outras pessoas, que indicam, que convencem outros a comprar. É você ter uma comunidade que te respeita e que está com você até o fim. Perfeito. Então, o primeiro ponto é ser único. Porque no fim do dia, até mesmo na sua comunicação, você pode ser um mentor, por exemplo, e se você falar de forma que todo mundo fala, você vai entrar no mar de opções que existem. Então, qual é o seu diferencial na comunicação? Estou trazendo também para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Segundo ponto, clareza. A palavra comunicação vem de tornar comum. Então, como é que a minha comunicação está chegando para as pessoas? Eu estou sendo claro ou não? Nesse caso, você também trouxe um ponto que é a adaptabilidade e foco em um público. Então, a forma que eu vou falar com o público X é diferente da forma que eu vou falar com o público Y, correto? Uhum. Então, na marca é a mesma coisa. Isso é muito interessante que eu estou trazendo uma associação para quem está nos assistindo. O outro ponto é a comunidade forte. Como é que se cria uma comunidade forte? A primeira coisa é sendo um líder extremamente incendiado com um propósito claro no coração. Eu não acho que o Luther King tinha alguém por trás dele falando exatamente assim, cara, faça isso, toma esse manual aqui que você vai conseguir construir essa comunidade. Todos os líderes que passaram pela Terra, que fizeram história, eu não acho que eles tiveram um manual de como fazer uma comunidade, mas uma coisa eles tinham em comum, uma sede insaciável de mudança por algo que eles não concordavam. Então a primeira coisa começa no desejo do coração de um líder de olhar para algo e falar, cara, não concordo que o mundo deveria ser assim. E não precisa ser só uma causa humanitária, vou acabar com o racismo, que foi uma causa incrível. Sim. Que o Luther King brigou, pode ser uma causa ligada ao mercado. Eu quero ajudar as pessoas a se vestirem melhor, porque eu não concordo que as pessoas não coloquem seu potencial para fora, que elas percam de usar seu potencial por estar se vestindo mal. Pode ser uma causa dessa. Não precisa ser a causa de salvar o mundo, pode ser uma causa de salvar o mercado que você não concorda, entende? Mas independente daquele que seja, o líder, que é o cara que começa a construir a comunidade, ele tem que ser um cara totalmente insatisfeito com algo que precisa ser mudado. E a partir disso ele começa a falar disso num discurso claro. Esse discurso conecta com pessoas que também não concordam com aquilo. Se ele for um cara muito bom de saber engajar e organizar essas pessoas, ele começa a ter pessoas que defendem junto com ele a mesma causa. Perfeito, que é a comunidade. E um ponto também que você trouxe, que faz parte da nossa comunicação 10/10, que é a autenticidade. Isso. O Martin Luther King tinha, né? Muito, e vários outros líderes que a gente conhece também tinham isso em comum, porque na verdade é a autenticidade e a naturalidade que vai te conectar com as pessoas. Isso. Essa é que é a realidade. Você também
é um estrategista pessoal. O que a pessoa precisa estar atenta na imagem dela para efetivamente construir algo que faça sentido e que passe um posicionamento adequado? Cara, eu acredito que, falando de marca pessoal, nós temos também 3 pilares. Igual você perguntou para a marca empresarial, eu te falei. Na marca pessoal é a mentalidade de alto valor, a mensagem clara também e a imagem estratégica. Todo profissional, pessoa, marca pessoal que está à frente de algum negócio, que tem o MMI, que seria a mentalidade, a mensagem, a imagem, ela está muito à frente de todas as outras. Então, tem gente que acha que você vai resolver a imagem de alguém somente colocando uma boa roupa, mas não é. Às vezes a mentalidade da pessoa é muito atrasada. Então, às vezes tem que fazer um trabalho na mentalidade dela primeiro, depois mudar a mensagem dela, que é o discurso que ela tem, para depois falar, agora essa imagem, essa mentalidade e essa mensagem nova combina com essa imagem também aqui que você tem que seguir. Então, não adianta você pegar, por exemplo, uma roupa maravilhosa e colocar em alguém que tem uma mensagem torta e achar que vai resolver. Não vai resolver. Ou seja, é o combo, né? É o combo. É algo completo. Exatamente, igual. Beleza, tô aqui, tô com esse blazer aqui, incrível, maravilhoso, gostei mesmo, né? E ajudou a minha imagem, mas se eu chego aqui e não tem mensagem nenhuma, o que vai adiantar, entendeu? Sim, porque na verdade tudo comunica. A nossa comunicação é um todo, não é só um ponto. Isso. E é isso que a gente traz muito aqui também no Comunicação 10/10. Muito bom. Isso. Mas vamos lá, como é que eu construo uma imagem estratégica? Então, eu penso em 12 pilares, né? Não vai dar para falar todos aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas eu penso que vestimenta com assinatura visual, que seria você encontrar um tipo de assinatura visual para o seu estilo, é um pilar. E o pessoal pensa em imagem como isso, né? Roupa. Não é, cara. De novo, você não é só colocar roupa em alguém que você vai conseguir criar uma imagem para ela. Perfeito. Não é. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que me ajuda, né, que é o Lucas Chacon, na minha imagem pessoal relacionado à roupa, estilo. Então ele é um cara que me ajudou, corte, pá, caimento, cor, tudo relacionado a isso para eu construir essa parte da minha imagem. Mas só isso não construiu minha imagem. A minha imagem não é construída só disso. Não é só a roupa que está no meu guarda-roupa que construiu a minha imagem. Por exemplo, o tom de voz que eu utilizo também constrói a minha imagem. Eu sou um cara mais agressivo, eu sou um cara mais leve, eu sou um cara mais enfático, eu sou um cara mais brando. Que tipo de comunicação, de tom de voz que eu tenho, de tônica verbal que eu utilizo para poder comunicar, isso constrói a imagem. Então, se você pegar, por exemplo, o Barack Obama para o Donald Trump, a imagem dos dois não é só a roupa que eles estão usando, mas é também o tom de voz que o Trump usa, que é diferente do tom de voz do Obama. E isso faz a imagem dos dois ser reconhecida mundialmente, cada um de sua forma. Então, tom de voz é uma coisa, postura corporal faz muita diferença na imagem, se o cara tem postura, se não tem. E essa postura também, o pessoal sempre pensa assim, mas a postura tem que ser ereta, tem que ser firme, tem que ser né, agressiva. Né? Mas, cara, se você trabalhar com nicho de meditação, talvez se você tiver essa postura, não vai funcionar muito bem. Talvez se você tiver trabalhar com meditação, você tem que ser leve. Postura branda, calma. Tem que saber adaptar. Depende do público, depende do que esperam de você, entendeu? Então, postura corporal, tom de voz faz diferença. Cara, efeito associativo com pessoas relevantes vai fazer diferença. Por exemplo, você me perguntou, a primeira coisa que eu te falei, olha, uma das marcas que a gente fez é a marca de suplementação do Neymar. Porque eu sei que toda vez que eu falo isso, cria um efeito associativo imediato na cabeça de alguém de falar assim, cara, esse cara é importante, porque senão ele não faria essa marca. E é real, né? Sem dúvida. Se a gente realmente não fosse tem um peso, né? Quando você fala, já atendi o Neymar. Se nós não fôssemos relevantes, essa marca não teria sido feita por nós, né? Enfim, cara, é o Neymar. Então, qualquer pessoa do Brasil ou do mundo poderia fazer essa marca. Mas foi a gente que foi escolhido. Então, efeito associativo com pessoas relevantes constrói uma imagem estratégica. Perfeito. Então, seja como cliente, nesse caso que eu estou falando do Neymar, que foi como cliente, né? Ou seja, como mentor, por exemplo. Seja como mentor, seja como parceiro, entendeu? Independente do que você for trabalhar, se você associar a sua imagem com pessoas relevantes, você vai crescer sua relevância. E também o contrário é verdadeiro. Se você associa sua imagem com pessoas que têm baixa credibilidade, a chance de você também ter baixa credibilidade no mercado é muito grande. Toma muito cuidado com isso. Quem você posta stories, quem você posta foto, com quem você se associa. Palco que você sobe. Eu sou preocupadíssimo com isso. O cliente que você atende, eu não atendo qualquer cliente. Às vezes a pessoa tem até condição de pagar o nosso preço, que é alto. Mas eu ainda falo, cara, não vou me associar, não quero ir como cliente. É muito real. Entendeu? Muito bom. Você falou do Neymar, né? Sim. Como é atender alguém desse porte?
Cara, na verdade, assim, primeiro que a gente foi preparado para isso, né? O Neymar não caiu, tipo assim, agora do nada apareceu o Neymar. Não foi assim. Foi 10 anos investindo em mentoria, em mastermind, cara, saindo lá de Paracatu, onde eu nasci, interior de Minas Gerais, cidade pequena lá, e começando a vir para São Paulo, participando, investi mais de R$ 1 milhão, brincando em mentoria, mastermind, via tudo isso aí, cara. Então, foram 10 anos, mais de R$ 1 milhão investido, para depois o Neymar aparecer. Então, quando apareceu esse projeto dele, não foi o Neymar que apareceu especialmente, foi alguém que tinha a marca dele para fazer, e ele veio negociar com a gente, né? É uma pessoa muito relevante também. Eu estava pronto para isso, cara. Eu estava pronto. A negociação, lógico que assim, eu fiquei muito preocupado na negociação, de perder a negociação. Eu falei, cara, se perde, velho, pô, tá falando da maior autoridade, da maior celebridade, né, do Brasil, cara. Sim. 200, acho que tá com 230 milhões de seguidores, não sei, 229. Mas, cara, é muita coisa, cara, pra pensar, entendeu? E você ter a oportunidade de fazer um projeto desse, é te colocar num patamar... Absurdo. É, porque se você fez essa marca de uma pessoa nesse nível, você vai fazer qualquer marca do Brasil. Exatamente, você tá porque entra pronto. o efeito associativo Isso. que você acabou de falar. Qual a importância de você ter mentores na vida? Eu vi que você faz parte do Clex, sim. Sim. Então, qual a importância de estar nesse tipo de ambiente? Não, total. Eu tô te falando, tem 10 anos que eu invisto. Nisso, né? Tem 10 anos. Né? Desde os 18 anos, eu tenho 28. Desde os 18 anos eu invisto em Mastermind Mentoria. Eu nunca parei. Eu nunca fiquei... Exceto, acho que só na pandemia, mano, que não tinha os eventos, que eu fiquei assim... Mas mesmo assim eu ainda tava No bastidor, tava no meio tava ali, aqui, né? mas tipo, porque não tinha tantos eventos, né? Mas eu fiquei... Invisto muito, cara, muito nisso. No Class, por exemplo, é um dos grupos... Acho que é o grupo mais caro do Brasil, o Class, e a gente tá lá e tudo mais. Mas a gente não importa, sabe? É assim, todo investimento que vem para isso é uma coisa que eu falo. Eu falo, cara, eu prefiro investir nisso do que em qualquer coisa específica. Tipo, para mim dá mais resultado investir em grupos de mastermind de mentoria do que em tráfego pago. Então eu fico brincando que é quase como se fosse minha forma de chegar até as pessoas que eu quero. Hoje a gente cobra num contrato a partir de R$ 600 mil no trabalho, a partir de 600 mil. Então, a gente não vai encontrar essa pessoa na rua andando aleatoriamente e, oi, tudo bem, tu quer fazer uma marca? E até eu botar uma placa aqui na rua aqui e achar que esse cara vai aparecer. Né? Não vai. Então, eu tenho que comprar o quê? Eu tenho que comprar o acesso para eu chegar nessas pessoas. Eu tenho que ser bom, porque senão eu vou chegar lá e não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, tem gente que investe em mastermind. Aí vai lá, paga, né, esse grupo do Classic, quando eu investi, foi R$ 290 mil para estar. Então, o cara investe até menos num grupo, 120 mil, 150, um grupo... Né, menor assim. E aí reclama, sai falando mal, sai falando que não deu resultado. Mas, cara, o Mastermind não te garante nada, te garante só o acesso. Agora, o seu comportamento. O que você vai... A sua comunicação, tudo que você ensina. Exatamente. O que você vai fazer com esse acesso que vai ditar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não reclamo, nunca reclamo. Falo assim, cara, se eu não tô conseguindo ter resultado aqui, a culpa é minha. Entendeu? Porque o acesso eu tô tendo, as pessoas estão aqui. Agora, o que eu faço para me conectar? O que eu faço para poder chamar a atenção no bom sentido? O que eu faço para poder ser um cara que vai trabalhar isso aqui para gerar algum tipo de resultado para mim? Então, cara, esse negócio de imagem, comunicação, minha vida foi isso aí. Se eu não tivesse isso aí, eu tava ferrado. Ou seja, você chegou onde você chegou pela comunicação e imagem. Essas duas... Acho a comunicação em primeiro lugar. Essa skill aí... É a skill dos bilionários, né, velho? Se você comunica bem, não tem jeito. Porque você fala, mas o cara, por exemplo, pega um Bill Gates da vida, né? Você fala, mas o Bill Gates, ele não é o cara que sai dando treinamento aí e tudo mais. Mas ele deve comunicar muito bem para poder conseguir convencer tantas pessoas a trabalhar com ele, como ele tem na Microsoft, lá desde o início. Sem dúvida. Entendeu? Não tem como alguém chegar no nível dele se comunicando de uma forma ruim. Não é possível. O grande ponto sobra, né, que eu vejo muitas pessoas, né, até mesmo C-level, CEOs, que eles se comunicam muito bem com a equipe, mas colocam a câmera na frente deles. Isso é um problema. Eles travam. Então esse é um ponto que a gente ajuda até empresários nesse sentido, se você precisa desse tipo de ajuda. Mas você entende, quando o digital você tem que estar. Pensando inclusive nesse ponto, né, de acessar, network e tudo mais, o acesso, ok, eu entrei. Mas é o meu comportamento, a minha comunicação e imagem que vai fazer eu tirar frutos dali. Você que, né, já trouxe, Rodrigo, já investi 1 milhão e tal nisso, o que a pessoa tem que fazer
para chegar em um lugar como esse e realmente conseguir aproveitar o investimento? A primeira coisa, tem um clichê, né? Ser interessante sem ser interesseiro. Mas é um clichê que é verdade. A primeira coisa é você ser interessante do grupo. Para você virar um cara interessante, você vai ter que ter uma habilidade única que é sua e saber mostrar essa habilidade. Boa. E antes de pensar em ficar cobrando alguma coisa de alguém ou oferecendo algo, servir, mas não nesse sentido de servir café e tudo mais, que também vale, né? Nada mal você servir um cafezinho, ninguém vai. Mas é no sentido de servir com aquilo que você tem de melhor, entendeu? Por exemplo, eu sou muito bom de montar estratégia em real time, assim. Tentar conversar com a pessoa e falar, cara, seu caminho é pra cá, vai pra esse lugar aqui que vai ser melhor pra você. Então eu sei que é um talento meu. Então, às vezes, eu tô, por exemplo, num momento de network do grupo, e o cara, quando tá no momento de network, ele quer muito falar dele, ele quer contar da história dele, quer falar do que ele fez, o que ele conquistou, o que ele é, ele quer só falar dele. Tá todo mundo de saco cheio, velho. Ninguém quer ficar sabendo da sua história. A verdade é essa, entendeu? Então eu não fico falando de mim. Eu vou logo conversando sobre a pessoa. Eu tô num momento assim, por exemplo, vamos lá tomar um café e tudo mais. Não preciso que ela saiba muita coisa de mim, mas eu preciso que ela saiba que eu tô interessado nela. Então eu sempre viro a conversa para ela, perguntando, olha, e aí, vi que você fez tal coisa agora, que você lançou tal produto, como que foi, deu certo, como é que foi o lançamento? E aí a pessoa começa a falar, foi bom, foi isso, foi aquilo. Tá, e aí, qual foi a promessa que você usou? Deixa eu ver a página, você tem? E aí eu começo a olhar, show de bola. Nossa, muito massa isso aqui que você fez. Você viu que tal coisa que tal pessoa fez, que eu acho que faz sentido você olhar? Aí eu vou começando a, de alguma maneira, gerar valor. E aí eu vou perguntando assim, no bom sentido, a pessoa vai dando liberdade. E aí chega algum momento que ela me dá alguma coisa que eu sei que se eu falar algo naquilo que ela me trouxe, eu vou gerar um valor específico. Recentemente eu conectei com uma pessoa muito forte dessa maneira. Primeira vez que a gente estava se conectando, conversando em si. E ele me falou de algo que ele não gostava de... eu tenho dificuldade de fazer isso aqui nas redes sociais, de me posicionar assim. Falei, cara, então, essa dificuldade sabe que você tem que ir para esse lado. Aí eu dei um termo para ele e falei, você tem que seguir esse termo aqui, é um termo em inglês. Sobre um estilo de mostrar aquilo que você, o seu estilo de vida, mas de uma maneira mais silenciosa. Aí, caraca, gostei, me fala mais sobre isso. Aí eu comecei a falar, acabou. Gerou valor e curiosidade. Né? Então, é isso, é você não ficar preocupado em ficar contando muito sobre a sua história e ficar mais preocupado em preocupar com a história do outro e em como gerar algum valor ali para ele imediato. Excelente. Chama isso de degustação, né? Degustação, muito bom. Porque ele vai ter um momento, né, ali para conhecer mais sobre você. Você comentou que hoje, né, o contrato que você fecha é a partir de 600 mil. Isso. Mas não começou assim. Não. Conta pra gente. Começou lá em Paracatu, lá, R$150 numa pizzaria, né? Fico brincando. Não começou nem 600 mil, nem o Neymar. Era uma pizzaria e R$150, que era o que o cara topou me pagar pra mim. Eu cheguei na pizzaria e falei que ele perguntou pra mim, quanto que é o contrato? Aí eu tremi assim, cara, não sabia o que falar. Falei, cara, R$200. Aí ele falou, vamos fechar por 150? Aí eu tive que estender a mão e fechar. Né? Eu brinco com as pessoas que era uma pizzaria e eu não ganhei nem 2 pizzas assim. Vamos fechar por 150. Porque hoje uma pizza é R$100. Né? Nem isso. Tive que dar o desconto mesmo, R$50 o desconto. Hoje tu não dá desconto 600 mil. Não tem desconto. É isso. É igual você chegar na Apple pra comprar alguma coisa, não tem desconto. Porque hoje você tem credibilidade, excelência. Então, mas aí eu fui o cara que saí de R$150, depois para 1.500, depois para 15 mil, 150 mil, foi uma escala. Esse mesmo cara, é legal falar sobre isso, né? Porque eu cheguei, falei R$150, ele fechou o contrato e fui fazer. 2 anos depois, eu comecei a utilizar o que eu ensino. Sem entender o que eu estava fazendo, mas estava fazendo. E aí minha percepção de valor subiu. E aí ele me ligou de novo, eu já tinha terminado o trabalho na pizzaria. E aí ele falou assim, cara, eu quero te propor pra você vir trabalhar de novo aqui comigo, eu sei que você está no novo momento, quero te fazer a proposta, ele pode falar. Aí ele propôs R$5.000 fixo, mais porcentagem a cada pizza vendida, que daria uns 13 mil por mês naquela época. E aí eu falei assim, cara, você vai me desculpar, mas eu não posso aceitar, porque se eu aceitar isso aqui, eu vou deixar de pegar outros trabalhos que eu vou ganhar mais. Então, quero te pedir desculpa, mas eu não posso aceitar. Aí ele falou assim, não, eu imaginava mesmo que você não ia aceitar, mas eu queria vir fazer proposta mesmo assim. Ou seja, aquele mesmo cara que não quis me pagar R$200, estava me propondo 2 anos depois 13 mil. O que mudou? Será que foi porque ele ficou multi-mega milionário? Não, é a mesma pizzaria. A diferença é que a percepção de valor dele sobre mim, ela aumentou. Ele me enxergava primeiro como um cara de R$150 e depois estava me enxergando como um cara de mais de 13 mil.
Então isso vale para qualquer coisa, para colaborador, para qualquer coisa, profissional liberal. Se a percepção de valor que as pessoas têm sobre você é maior, eles vão te pagar mais, eles vão te querer pagar mais. Se a percepção de valor é baixa, ninguém paga. Tudo bem, mas então vamos chegar nessa parte. Como é que eu crio uma boa percepção de valor? Mentalidade, mensagem e imagem. Essas três coisas. Mas é tudo que você está falando. Boa comunicação, imagem estratégica. Entendeu? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar a mentalidade da pessoa. Porque a mentalidade dela pode ser uma mentalidade escassa. De medo, mentalidade de inferioridade. Tem muita gente que tem. Então eu tenho que primeiro mudar isso na pessoa. Fazer ela entender que ela pode cobrar mais alto porque ela merece. Fazer ela entender que ela é realmente uma referência internamente. Ela entender que ela é uma referência. Que ela não é um fraudulento. Tem gente que tem síndrome do impostor, cara. Tudo na mentalidade. Então você tem que resolver primeiro isso. Ajustar a mentalidade total da pessoa. Ela tem que se sentir próspera, segura, confiante, capaz. Sentir internamente isso. Aí depois eu vou... Beleza, você se sente assim? Você pensa assim sobre você? Penso. Agora vamos fazer as pessoas pensarem sobre você também. Aí eu vou mudar a mensagem dela, o discurso dela. Vai falar assim, vai comunicar isso, vai prometer isso, vai parar de falar essas palavras, vai usar esses termos, vai mudar a mensagem. A mensagem tem que ser para cá. Pronto, fiz o discurso. Aí depois eu vou olhar e falar, olha, para essa mentalidade nova e essa mensagem que eu acabei de te dar, a sua imagem não consegue comunicar isso. Eu tenho que mudar a sua imagem também para poder estar entrando em convergência com a mensagem, com a mentalidade que a gente formou agora. Olha só, então tem que ter coerência. Tudo tem que ter coerência. Tem gente que tem mentalidade ótima, mas tem mensagem fraca. Tem gente que tem mensagem ótima, mas tem imagem baixa. Eu faço até um diagnóstico que eu tenho, assim, sobre percepção de valor, que você perguntou. Tem um diagnóstico que a pessoa preenche e eu consigo entender onde está o gap dela, se é na mentalidade, se é na mensagem, se é na imagem. E aí, a partir disso, a gente vai ajustando cada um dos pilares e vai aumentando essa percepção. Muito bom. Entendeu? É prático. É prático, né? Perfeito. Porque nesse caso é a gente criar uma imagem, mas que esteja tudo bem linkado e principalmente também pensando para o público, né? Você trouxe um ponto muito interessante da mentalidade. Falar em público é um dos maiores medos das pessoas. Só que o estudo fala que, na verdade, o maior medo não é o que a pessoa vai falar, porque geralmente você vai falar do que você sabe. Mas sim que, na realidade, o que as pessoas vão pensar. Então isso também está dentro da mentalidade. Por quê? Se eu tenho uma mentalidade de inferioridade, como você disse, eu não vou conseguir abrir a boca. Por quê? Porque as pessoas vão me enxergar menor do que eu sou. Então esse é um ponto que a gente precisa, evidentemente, construir. Para quem está começando hoje, está se posicionando digital, quer construir uma imagem estratégica, quer ter uma mensagem clara, qual o principal ponto, claro que um dos três, que você pode deixar para quem está assistindo? Então, cara, eu acho que a primeira coisa é na mentalidade, velho. Mentalidade. É, porque se o cara tiver com a mentalidade ferrada, dificilmente eu consigo ajudar. Pensa na minha mentalidade quando eu fui fechar o contrato de R$200. Eu pensei assim, qual que é o preço mais baixo que eu posso cobrar? Para fechar. Para fechar. O problema está aí, então. Qual o preço mais baixo que eu posso comprar para fechar? Exato. Essa era a minha cabeça. Entende? A mensagem também era toda torta. A imagem nem se fala. Tava tudo errado. Sim. Cheguei de... Não que... De bermuda? Não de bermuda. Achei que você falou. Não, de bermuda nem ia se fosse bermuda arrumadinha, mas cheguei de bicicleta atrasado, suado, com a roupa toda relaxada. Cara, mas é o que eu tinha, né, velho? É o que você tinha. Ainda bem que eu tinha coragem pra fazer, entendeu? Boa. Não tem problema. Às vezes eu vejo uma pessoa começando assim, ainda tá toda desalinhada. Eu falo, não tem problema, eu também era. Uma hora linha. Uma hora linha. Mas porque chega um momento disso também, né? Quanto mais rápido você alinhar isso, mais você vai... Crescer. Mais rápido você vai receber. Pra pensar, cara, você tá louco, mano. Eu achava que era impossível alguém pagar R$1.500 num contrato, cara. E eu cobrava 150, falei, 1.500 alguém. 10 vezes mais. Aí quando eu cheguei em 1.500, aí falou, tu vai cobrar 15 mil. Eu falei, impossível. 10 vezes demais. Sempre foi esse impossível. Disse 15 mil para 150 mil também, eu achava que ninguém ia pagar. Mas tudo é uma questão de quê? De mentalidade, de você olhar e falar, pô, velho, primeiro, eu valho esse valor que eu quero cobrar? Eu valho, cara. Eu realmente, internamente, sei que eu mereço isso. Que você pode entregar a esse nível. Isso, e que por menos do que isso também, tipo assim, eu gosto de ter uma vida, né? Minha vida é um padrão alto, não vou falar que é baixo, mas eu gosto de ter uma vida assim, comedida no modo que eu posso, né? Porque eu também não tenho uma vida
Porque é difícil você ter uma vida muito simples, morando lá em Paracatu para querer fechar esses contratos. Não adianta. Tem que morar num lugar bom, tem que conhecer pessoas, restaurante, não sei o quê. O estilo de vida é mais alto para quem quer fechar contratos maiores assim. Cada das mesas tem que sentar, tem que estar no mastermind, tem não sei o quê. Sim. Mas mesmo assim, cara, eu ainda assim, não peso muito a ponto de, tipo assim, fazer algum tipo de loucura. Vou comprar agora um carro de 2 milhões, alguma coisa nesse sentido. Porque eu quero ter sempre a possibilidade de poder dizer não, entendeu? Tipo assim, eu compro 600 mil. Mas eu tenho 400. Não vou fazer. É 600. Sim. Entendeu? Porque nesse caso do 400, você está fechando o preço para fechar. Mas não é o que realmente vale. Se eu tiver necessidade, qualquer pessoa da terra vai fechar. Você precisa pagar um aluguel, por exemplo. Sim. Aí o cara fala, tem 400 mil agora, você aceita? Aceita. Tá, assim. Mas se você é uma pessoa que está organizada financeiramente, você tem caixa, tem uma folga. Que você não precisa necessariamente... Não é que não vai fazer diferença 400 mil, mas que você pode falar isso porque você tem a opção de falar, entendeu? E o posicionamento já é outro, né? Porque a insegurança tem cheiro. Se você senta para fechar algo e a pessoa já sente que você precisa muito, já muda tudo. Isso é verdade. Não é? A insegurança tem cheiro, cara. Assim como a segurança também tem cheiro. Se ele vê que, na verdade, ele precisa mais de você do que... Não é? Isso é muito verdade. Por exemplo... Muito verdade. Um ponto até mesmo que o Joel fala, né? Seu mentor no Clex, que é... Você tem que vender... Os três, na verdade. Caio, Flávio e Joel. Você tem que vender... Ou melhor, você tem que fazer a pessoa comprar antes de você vender para ela. Não é isso? Exatamente. Todo mundo ama comprar, né? Mas não gosta que você fica vendendo para ela. Exato. Então, como é que você gera esse valor, né, para as pessoas de forma que ela vai sentir que ela precisa mais de você do que você dela? Aí é degustação. Degustação, né? Na negociação, antes de falar o preço, eu gero muita degustação. Eu entrego muito valor na negociação. Já direto. Mas aí tem gente que tem... Isso é importante falar, por quê, Bruno? Tem gente que tem medo de entregar a degustação e entregar tudo e a pessoa não querer comprar. Como é que... Então, mas fala disso. Isso não existe. Vamos falar disso. Tu tá precisando de água. O cara tem uma fonte de água pra você tomar e você vai embora? Lógico que não. Sim, você toma um copo... Eu entendi a analogia, sim. Vou dar uma outra analogia assim. Se você precisa muito de ouro... Aí o cara te dá uma moedinha de ouro, só que você percebe que ele tem... Um rio. Ele tem um rio de ouro para te dar. Você vai embora de perto do cara? Não, você vai ficar mais perto dele. Então, sempre quando você entrega aqueles que tem de melhor para alguém e alguém recebe aquilo, naturalmente ela não quer ir embora, pegar e ir embora. Ela quer ficar mais perto de você. Ó. Eu sou assim. Se aparecer alguém na minha vida e me entrega um valor muito forte, eu falo, caraca, velho, eu nem paguei a pessoa, nem conheço ela direito, eu já recebi tanto valor. Se eu pagar, então... Deus do céu. Bom. Entendeu? Aí que... Sim, faz sentido. Qual é a pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? Eu acho que a importância da... não sei se me fizeram essa pergunta, mas a importância da minha esposa na jornada, porque sempre fica em cima muito de mim, né, as coisas. Mas foi muito importante também eu ter conhecido ela rápido, né? Conheci a Alessandra, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. E a gente caminhou junto desde lá. Então acho que isso me deu muita cabeça jovem ali pra tipo, tá ligado aquela parte da juventude que você quer meio que conhecer o mundo? Meio que dar uma doideira assim, entendeu? Que quase muito jovem passa por isso, né? Tipo, com 18 anos agora, eu fiz 18 anos, vou meter o louco. Eu com 18 anos de idade eu tava praticamente casado já. Casou quantos anos? Casei com 20. Com 20. Fui morar junto com a Alessandra com 18 e casei do cartório com 20. Olha só. Mas com 18 eu já tava com responsabilidade, pô. Já tinha aluguel para pagar. Ela tava no 3º ano ainda do ensino médio. Então ela ia pra escola e voltava. A gente já tava... Ela é mais nova, então. Ela tem 1 ano mais nova, né? 1 ano, perfeito. Então, mas você então, pensa... qual a importância? Imagina, cara. Pensa que... Só pensa isso. Eu tinha 18 anos, ela tava no 3º ano da escola. E a gente já morava junto. Eu já assumia uma família já. A gente só demorou um pouco para casar ali, mas rapidinho casou também. Com 20 anos estava casado já. Mas eu com 18, meus amigos estavam, tipo assim, velho, saindo da escola, pensando em, sei lá, indo pra faculdade ali, meio que, entendeu? Sim. E eu tava, tipo assim, já focado, cara. Entrando no Mastermind com 18 anos, com a Alessandra morando comigo, já casando, tô assumindo a responsabilidade, contratando colaborador, arrumando gente pra trabalhar junto. Então, tipo, eu não tive essa fase. Não que a pessoa tem que ter essa fase, eu não concordo com isso. Eu acho que se a gente falar, você tem que ter essa fase de curtição. Não. Tipo assim, se eu puder
Eu tive toda essa fase que eu vivi de curtição antes disso, que foi novo, que eu comecei né, com 14, eu preferia não ter passado, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu vejo que, ainda bem, né, que eu não estendi isso para muito tempo, entendeu? Porque eu conheci ela com 15, ela tinha 16, quer dizer, eu tinha 16, ela tinha 15, então com 16 anos eu arrumei minha vida. Boa. Para pra você pensar. Então, cara, é muito foco, velho. Você vai pegar a história do Flávio Augusto lá também com a esposa dele, Luciano. Foi, sei lá, 18 anos de idade que eles começaram a estar junto também. Então, o cara já... muito rápido. O cara foca ali e fala, velho, não tem mais nada. Agora, sei lá, se eu tivesse com 18 anos de idade, não tivesse nada, não tivesse ela, não tivesse responsabilidade nenhuma, talvez o meu primeiro dinheirinho que eu tivesse ganhado ali na minha empresa, eu já ia me meter o louco, ia comprar um carro, não sei o quê, vou... Ia só gastar. Entendeu? Ou seja, então seu conselho indireto, mas a gente vai confirmar isso agora, seria realmente para os jovens, casa logo. Eu acho que se a gente pegar... Porque também é uma escolha difícil, né, de fazer, não é tipo assim, vai casar com qualquer pessoa que aparece aí sem pensar, não é isso. Mas tendo a pessoa, não demore. Não demora, não. Porque isso te ajudou muito na sua construção. Tu pega todos os caras aí que você falou do Joel, olha ele com a Lalas, como é que é e tudo mais. Todos esses caras, depois que se alinhou mais na parte da família, as coisas deu mais certo, entendeu? Então, eu acho que isso foi uma blindagem que eu tive ali na minha vida ali pra me trazer onde que eu trazer, né, ter esse lugar que eu tô, que é ter tido essa solidez. Ninguém me perguntou, mas essa é uma boa pergunta. Boa. Show. Então, Brunão, pensando naquele Bruno lá que vendia os contratos de 150, pode ter um Bruno nos assistindo. Sim. Sabe, que faz isso, que só quer realmente fechar, preço para fechar. O que você hoje, com a mentalidade que você tem, imagem estratégica, você falaria para aquele Bruno? Cara, eu acho que assim, se eu tivesse um mentor, né, se o Bruno de 18 anos tivesse o Bruno de 28 anos de mentor, eu tinha acelerado muito meu processo, sabe? Mas eu falaria pra ele assim, vai com calma e curte a jornada. Porque tem coisa também que, velho, que, tipo assim, por mais que você fala, velho, o cara tem que viver, entendeu? A mentalidade que eu formei, não foi alguém que chegou e me falou, não foi um livro que eu comprei, que eu li, e agora eu falei, agora eu tenho essa mentalidade. Não. Foi vivência, skin the game, na prática. Ambiência, tá em lugares específicos que a chave virou em alguns momentos. Então, assim, eu acho que assim, 28 anos é muito novo ainda, né, velho? Tem muita coisa pela frente ainda. 28 anos, tem gente que tá começando a vida com 28 anos, porque eu comecei muito novo. Verdade. Eu vejo assim, até hoje, nos masterminds que eu sou o mais novo, até hoje. Então, desde os 18 anos eu sou o mais novo. Eu tô com 28 e continuo assim. No Class A eu não encontrei um mais novo que eu ainda. Olha só. Deve ter, mas é que eu não encontrei. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu não apressaria muito também, não. A ponto de falar assim, eu com 18 anos eu falaria... Não, tipo, acho que... Vai com calma, curte a jornada. Boa. Entendeu? Então esse é um conselho para você que está nos assistindo. Talvez você possa estar vivendo essa fase que o Bruno viveu. E também, claro, curte a jornada, vai com calma, que quem sabe você também pode viver, né, Brunão? Porque de fato é uma construção. Né? Claro que assim, Deus tem algo único para cada um. Mas desde o momento que a gente se posiciona, as coisas realmente começam, né, a fluir muito mais. Porque um ponto importante, a gente começa a fazer aquilo que flui e não mais aquilo que funciona. Isso. Então realmente o jogo muda. Perfeito. Então já pedi, né, um conselho, mas agora para a gente fechar mesmo com chave de ouro, conselho final para quem está nos assistindo, que quer melhorar a comunicação, posicionamento, imagem e toda a experiência que você tem. O que você tem, assim, se fosse um conselho só, o que você deixa? Eu acho que você tem que mudar a ambiência que você tá. Se você continuar na mesma ambiência que você vive e que te levou até o lugar que você chegou, dificilmente você vai conseguir romper desse lugar para um próximo. Então, por exemplo, eu morava em Paracatu e tinha um resultado. Quando eu comecei a ir para São Paulo para ir para as mentorias e os masterminds, meu ambiente mudou, concorda? Eu saí de Paracatu, eu conhecia aquelas pessoas, eu vivia naquele meio. Então, quando eu fui para lá, eu conheci gente nova, vi coisas novas, aprendi coisas novas, então minha mente expandiu. A Napoleão Hill fala que uma mente, quando ela se expande, nunca mais ela volta para o tamanho original. Então, minha mente expandiu. Quando eu voltava para casa, já era outro. Então, toda vez que eu saía de Paracatu e colava em São Paulo, eu voltava para casa, eu era outro. Era melhor. Então, mas por quê? Essa é uma coisa que até que o Flávio fala. A gente só deseja aquilo que a gente conhece. Isso. Então, você começou a olhar para coisas que você não conhecia em São Paulo, em Alphaville, que seja. Isso. E aí você começou a desejar. É isso aí.
Então o conselho é esse, mude a sua ambiência, que assim você vai mudar os seus resultados. Exatamente. Perfeito, Brunão. Muito obrigado por esse bate-papo, tá? Junto. Foi bom te receber aqui. Agradecimento especial aqui a Del Olmo, que prepara o nosso traje, preparou o traje do Brunão, tá ele também top. gostou. Então você que é um homem de bom gosto, a mulher de bom gosto quer presentear um homem de bom gosto, vem conhecer aí. Fica na Grande São Paulo, em Alphaville, ou também loja online. A gente vai deixar na descrição o arroba do Bruno, tem o meu arroba, tem o arroba também na Del Olmo para que você possa realmente conhecer. Então, é isso. Esse foi o nosso podcast de Comunicação 10/10. Aquele recado de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para que a gente chegue para mais pessoas. Obrigado, Brunão, mais uma vez. Valeu, mano. Obrigado a você que está com a gente. Valeu. Tchau, tchau.